Bom dia. O Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio da Escola Superior e também do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição, UNUPIA, inicia mais uma live. Hoje, os diálogos autocompositivos, comunicação não violenta. Teremos hoje como convidado o professor Marcelo Luiz Pelissoli. Ele é graduado em Filosofia e especialista em Ciência Política. É mestre em Antropologia Filosófica, doutor em Filosofia e pós-doutor em Bioética. Atualmente é professor da Universidade Federal de Pernambuco nas áreas de Ética Prática, Saúde Coletiva, Direitos Humanos, incluindo conflitos e justiça restaurativa. Tem os seus estudos com ênfase em sujeito, saúde, mente e corpo, cultura de paz, hermenêutica, alteridade e resolução de conflitos. É membro do Grupo de Ciência e Cultura de Paz da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Possui formação internacional em terapia sistêmica familiar, em ergonomia, em CNV com Rosenberg e em círculos de diálogo com Kay Prentice. Coordena o espaço de diálogo e reparação da Universidade Federal de Pernambuco e integra a Rede de Justiça Restaurativa de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Hoje nós temos uma novidade aqui nas nossas lives, porque contamos com a Keilane Vilar e a Ana Oliveira, que são intérpretes de língua brasileira de sinais e vão estar traduzindo este encontro na linguagem de Libras. Quero, então, dar as boas-vindas à doutora Sâmia, ao doutor William Liga de Souza, e, de imediato, dar a palavra à doutora Sâmia. Bom dia, doutora Sâmia. Bom dia, muito obrigada, Eduardo, diretor da escola, e também o colaborador lá da Subprocuradoria do Planejamento Institucional, do Ministério Público. Eu queria agradecer ao promotor de justiça William Lira, que é também braço direito e esquerdo e tudo lá do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição. Como nós estamos com toda a equipe do núcleo e a equipe do grupo de pesquisas em práticas autocompositivas, todos acompanhando essa live, além de convidados aí da instituição e acredito até que de fora da instituição, porque o tema que o professor Marcelo Luiz Pelissoli aceitou vir aqui colaborar e contribuir, né, com o conhecimento que ele tem, a vivência que ele tem, enfim, para nos passar todo esse panorama resultante de um estudo muito bem concatenado, conforme a gente pôde ver no belíssimo currículo que tem o professor doutor Marcelo Pelissoli, a quem eu e o doutor William já vimos atuar na prática, numa capacitação, num evento, nós participamos juntos, se não me engano, foi em Pernambuco, não é, William? Nós estivemos com o professor Marcelo, e foi uma experiência maravilhosa, experiência essa que a gente vai dar hoje aqui uma pequena, vamos dizer assim, nós vamos ter por um tempo pequeno, né? Certamente todos vão querer muito mais, professor Marcelo, conhecendo a sua forma de agir, a sua facilidade, né, em se comunicar. E, aliás, falando especificamente em comunicação, que essa, né, que você é mestre em, vamos dizer assim, se aprofundar em termos de pesquisa, mas também em termos de prática, a gente quer ouvir mais a você, porque nós estávamos conversando hoje, estávamos conversando ontem também, numa aula para
promotores que estão ainda em fase de vitaliciamento no Ministério Público, né? E nós estávamos falando ontem de práticas autocompositivas com ele. Nós temos tratado aqui no Ministério Público as práticas autocompositivas como uma atividade que nós estamos introduzindo como uma grande inovação. E como uma necessidade que nós temos de inovar nas nossas práticas. E vínhamos hoje conversando no grupo de pesquisa que a comunicação não violenta é uma parte essencial quando nós estamos falando de diálogos autocompositivos, né? Quando a gente trata de nos aproximar enquanto seres humanos, né, nas nossas mais diversas atividades, não só nas as atividades profissionais, que são funções essenciais que o Ministério Público exerce, de contribuição e de transformação social, mas também nas atividades no trabalho internamente, na convivência das equipes, na convivência entre os colegas, entre servidores e membros, entre membros e membras do Ministério Público, né? Nas nossas atividades familiares, nas nossas atividades sociais em geral. Por isso, que a sua visão em relação ao uso e a forma como deve se desenvolver a comunicação não violenta, o que é efetivamente a comunicação violenta, e não é, obviamente, só falar manso, né? Ela se compõe de outros elementos, né? E é isso que a gente gostaria de ouvir você hoje aqui, né? E começando a perguntar para você, por que falar de uma comunicação não violenta? A nossa comunicação, normalmente, ela é violenta? Bom dia, uma alegria para mim, né? Uma honra, e depois dessas palavras também, um peso que está aqui, no sentido de dar o melhor de mim, né? Sobre esses temas tão importantes. Eu, em primeiro lugar, saúdo, né? Você, Sâmia, né? Também aí o William, que teve esse contato comigo no Congresso Nacional de Autocomposição do Ministério Público. Grato aí pelas palavras do Eduardo, o apoio de Leonora, o apoio também de Carol, o apoio também das intérpretes, né, Ana e Keilane, Andréia também, está aí muito grato por esse acolhimento, né. Eu tive a minha experiência com a CNV no ano de 2005, que eu fiz o curso com Marshall Rosenberg, e foi uma coisa que muito, daqueles insights que vem dentro da nossa vida, quando você encontra coisas e capacidades que são despertadas que você estão adormecidas, né, e que pessoas ou grandes mestres e grandes metodologias conseguem despertar na gente. Foi algo, para mim, muito marcante, e de lá para cá eu agreguei vários outros métodos sistêmicos, restaurativos, psicológicos, até corporais, para agregar essa compreensão e essa tradução da prática de uma transformação no nível das relações e conflitos, que passa muito pelo nível da comunicação, né? A própria figura do Marshall Rosenberg, que faleceu em 2015, deixou uma obra pequena, mas profundamente importante, né, e prática, que a obra principal se chama também Comunicação Não Violenta. A própria figura dele é muito interessante, porque era um homem muito forte, com uma voz, né, mais potente, e que você olhava e, ao mesmo tempo, tinha essa visão da coragem. A coragem vem do coração. A gente sabe que é uma tradução dessa palavra, tem a ver com o coração, essa força do coração, de ter assertividade, firmeza, de colocar com transparência e poder caminhar com seus próprios medos e seguir à frente. E é diferente de uma postura agressiva, estratégica, que perde transparência e entra também na agressividade, mas não consegue ter essa assertividade e acessar a dimensão mais profunda, que é a dimensão que nós vamos falar um pouquinho hoje, que é muito importante, que é a dimensão do coração. Mas quando você fala, né, Samia, sobre a própria palavra, a ideia de comunicação não violenta, ela é uma expressão que tem uma linguisticamente negativa, né? Não violência, não faça, né? A própria CNV diz que é muito melhor você trabalhar com vamos chamar assim, uma psicologia positiva, de dizer aquilo que você quer
de ser mais assertivo do que está na negatividade, né? No não, 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 não. Então, o não é possível, mas há formas melhores. Mas por que ela traz não violência? Porque existe uma tradição fortíssima na área das grandes líderes mundiais, por exemplo, o maior deles seria Gandhi, né? Mas vários outros de ativistas de direitos e de cultura de paz, que traduz uma filosofia prática, isso é muito importante de dizer, porque é uma filosofia prática de vida e que tem método, que vai se consubstanciar no que se chama de cultura, que tem a ver com o cultivo de paz. Mas essa cultura é uma cultura da ação, ela é uma cultura da justiça, ela é uma cultura da transparência, uma cultura assertiva, né? Então ele permanece com não violência, apesar de que ele dizia que o método é de comunicação construtiva, e quando vai definir mais profundamente isso, ele diz, não é um método, em primeiro lugar. No sentido grego, talvez sim, metodós, que é um caminho que você entra e você vive, experimenta o caminho, e isso toca você, e você irradia para as pessoas ao redor de você, e você cria meios, softwares, né, linguagens muito mais efetivas, que funcionam melhor, que é isso que interessa para a vida humana. Então ele dizia, essa é uma filosofia do coração, né? É uma filosofia do coração e é um modo de viver profundamente a comunicação. Então muitas pessoas não sabem propriamente o que é comunicação, elas acham que é falar propriamente, a fala principalmente, ou tem a escrita, esses meios. A comunicação, ela fala do modelo de relação, os nossos modos de ser é comunicação, como eu me coloco no mundo, a minha postura, os meus gestos, a energia que eu transmito, a qualidade do meu olhar, a abertura corporal, o fechamento corporal, a musculatura, os símbolos, é uma riqueza imensa. O ser humano, ele, até para a filosofia, principalmente contemporânea, se define como comunicação, como troca, como relacionamento. E é por isso que vem os conflitos. Então, a gente também tem que aprender profundamente sobre os conflitos, o que o conflito diz para a vida humana, né? Há uma visão muito limitada, às vezes, também, do que é um conflito. Ele é explicado moralmente, ele é explicado com questões de rótulos, é explicado de uma forma patológica. Então, a gente também precisa investigar os conflitos no sentido de que os relacionamentos, o que uma pessoa que faz contato com a vida, com o mundo, com os outros, consigo mesmo, com a sua história, com a sua família, o que ele deseja, como que ele entra em conflito e por que ele entra em conflito. São muitas coisas que a gente pode trazer aí dentro, né, para falar sobre esse ponto. Então, em primeiro lugar, a não violência, ela é uma percepção muito profunda, uma compreensão, ela envolve uma dimensão sensória, emocional também, ela não é apenas racional, ela é muito técnica, metodológica, mas a parte que faz ela funcionar, o brilho, né, a dimensão da energia do processo, da irradiação, tem a ver com essa palavra coração. Eu não sei se eu já posso ir falando sobre isso, ou vocês têm mais alguma coisa, estamos aí trocando, né? Na verdade, as formas que eu mais gosto, apesar de que eu dou muitos cursos né, também na área da justiça, para o Ministério Público e outros na área da educação, a gente tenta priorizar sempre também os momentos circulares, os momentos de diálogo, os momentos de integração, que são os mais ricos, porque as pessoas podem trazer os casos pessoais dela e aí a gente compreende aquilo na prática dela, os seus obstáculos, as suas necessidades feridas, né, a sua vontade de ser ouvida e por que às vezes ela não consegue ouvir, né, e saindo do julgamento moral. Então são coisas aí, eu sou um apaixonado, eu sou um entusiasta, né, desses métodos, porque eles modificaram a minha vida, né? Em 2005, quando conheci Rosenberg, depois outras práticas também, a gente vê que é possível, né, viver sem negar a nossa imperfeição, mas encontrando caminhos que você pode ser mais transparente, que você pode fazer mais conexão, que você pode fazer um trabalho melhor, porque a gente também está aqui pensando nas pessoas que são, né, operadores, né, que trabalham, que fazem a justiça, que têm né, uma responsabilidade enorme de devolver para a população esse empoderamento que a gente recebe como professor, como um operador, né, das instituições, né. Eu passo para vocês aí de novo, se qualquer coisa, podem passar de volta para mim a bola, e eu continuo falando sobre esses temas aí, comunicação não violenta, método, a questão do coração, a questão dos mediadores, né, o diálogo e outras coisas mais. Então, Marcelo,
naquela pequena reunião que nós fizemos no nosso grupo de pesquisa antes, ao final, eu fiz um pequeno diálogo com alguns dos participantes, né? Perguntei a eles qual era o entendimento deles com relação à compaixão, né? E também lancei o desafio de perguntar se eles entendiam que o sistema de justiça tinha compaixão, né? E se a compaixão, a conclusão, assim, não foi bem um diálogo, eu ouvi alguns, né, de que não teria compaixão, e eu perguntei se é possível, assim, chegar a fazer justiça mesmo sem compaixão, né? E obviamente que também, lógico, a impressão que a gente tem é que não, né? Mas o significado, os vários significados da palavra compaixão. Então, eu acho que eu perguntaria a você nesse contexto, entre compaixão, o significado da linguagem do coração, né? Do coração, justiça, né? Como é que a gente pode fazer esse entrelaçamento? Então, e aí eu perguntaria a você, e nós poderíamos chegar a dizer que estamos fazendo justiça se nós usamos uma comunicação violenta? Muito bom, isso daria muito tempo de conversa e envolve dimensões de aplicação institucional desses métodos e dessas filosofias que brotam das sabedorias de vida mais profunda. Isso é muito interessante. A gente, quando traz esses métodos como CNV, restaurativo, sistêmico, outros que a gente está trabalhando, a gente está resgatando tradições muito antigas. Eu, por exemplo, resgato também muito a etimologia, porque quem conhece, por exemplo, muito da etimologia dessas comunidades, principalmente, né, o latim, aquilo que se formou na nossa sociedade, você vai ver que a percepção das coisas mais adequadas, mais pacíficas, mais verdadeiras, e do que é um ser humano nas suas múltiplas dimensões, já estava lá. Uma é essa palavra coração, assim como a palavra compaixão. Infelizmente, numa nossa tradição, principalmente a partir do período moderno, que é 1700, da Revolução Científica, 1800, e com todo esse nível de objetificação e tecnificação da vida, a vida considerada como uma luta também econômica, né? Essas palavras, elas perderam muito do seu significado. Então, por exemplo, quando a gente ouve a palavra, em geral, coração, compaixão, ética, a gente cai muito numa compreensão moral das coisas, numa compreensão romântica, e perde de entender que essas palavras estavam falando do mais profundo da vida humana. Por exemplo, coração tem a ver com assentamento no meu centro. Inclusive em inglês, core, que deriva desse cordes, cordes, né? Ele é do latim, ele tem a ver com eu estou mais centrado na minha vida. Eu olho as coisas a partir da minha razão, a partir da minha dimensão corporal, animal, e fazendo a conexão com aquilo que eu sinto, com o meu coração, com o meu centro. Então você veja, qual é uma das dimensões mais fundamentais que fundam a ideia e a justiça e a prática de justiça? Né? Tem a ver com conflito, tem a ver com problemas e tem a ver com a necessidade de um novo equilíbrio, que se traduz como acordo. A palavra acordo é uma palavra que perdeu o sentido mais contemporaneamente, mas originalmente ela tem a ver com, para eu poder fazer qualquer tipo de mediação ou de qualquer tipo de reequilíbrio no nível que a gente chama de tessitura da justiça, eu preciso ter algo desse centramento, eu preciso conectar com essa parte minha, porque é ela que bloqueia. A gente vê isso muito, por exemplo, na dimensão de famílias, né? Por que muitas vezes não querem acertar uma guarda, valores econômicos, e muitas coisas a gente vê isso, porque é esses bloqueios do ferimento, esses bloqueios do coração, que vai desembocar em raiva, em mágoa, em várias emoções que são mais intensas, defensivas, protetivas, mas também que atacam, porque embaixo tem uma falha, alguma dimensão do coração. Então, o acordo escrito, o acordo formal, ele está na dependência do acordo real, do acordo efetivo, que é o encontro das pessoas. Isso não significa perdoar, não significa necessariamente apagar as responsabilidades. Pelo contrário, quando eu estou em posse mais centrado naquilo que é do meu coração, eu vejo o mal que eu fiz ao outro. Então, a outra palavra é compaixão. Essa palavra, ela tem na nossa tradição, muito também por causa do cristianismo, que é uma tradição que eu admiro muito, o cristianismo, ela tomou um sentido de pena, de fraqueza, assim como o coração.
Vocês vejam que tragédia é, a gente, numa visão mais patriarcal, que entra muito nas instituições, na sociedade, esses homens, principalmente, são obrigados a cortar uma parte do seu ser, que é uma parte de expressividade importante daquilo que eles sentem, da sua dor, da sua necessidade de amar, da sua criança, da sua dimensão do brincar. Então, vejam, essa compaixão, ela tem a ver com que eu estou assentado, eu aceito mais a vida. E quando eu estou mais conectado com a minha vida, o que vai acontecer com os meus relacionamentos, né? Então, só para ter uma ideia, ainda da palavra coração, você veja que na palavra coração está dentro de discórdia, que para esses latinos que criaram nesse contexto, era um dos piores problemas humanos, é a discórdia. Porque a discórdia tem a ver com eu não estar bem comigo mesmo também. Quando eu entro na discórdia, é porque eu estou fazendo isso, talvez, por situações de necessidades feridas. Em geral, eu não quero entrar nisso, mas uma parte minha, uma parte que não é a essência, porque o coração para Rosenberg tem a ver com a nossa essência, hein? Que ela é muito diferente das nossas modos de ego, de manifestação, que pode ser mais violento, pode ser depressivo, pode ser tudo mais, mas por trás disso, essas tradições antigas que eu trabalho, religiosas, filosóficas e a CNV, elas apostam e confiam muito e pedem para a gente que trabalha com mediação e com conciliação e paz, que confie cada vez mais nessa força do seu coração, coragem, cordes, né? E aí você vai trazer numa mediação, por exemplo, as recordações, né? As pessoas se desconectaram do que elas viveram e estão se degladiando. Mas vamos recordar como é que era. Vamos recordar o que viveu, vamos recordar aquilo que você recebeu, vamos recordar as coisas que também foram difíceis para você e você pode expressar isso para nós nesse espaço autocompositivo onde você tem vez, onde você tem expressão, onde você tem voz, onde também pode aparecer o seu coração, seja ele ferido, raivoso, seja o que ele for. Então, se nós não tivermos espaços que não são físicos, gente, são espaços humanos, são espaços de palavra, de escuta, né, que é o ponto fundamental. Esses espaços fazem florescer esse coração e de modo que essas pessoas, nós estamos aí, não essas pessoas, nós caiamos menos na discórdia, no ódio, na separação, onde eu olho para um outro que é um inimigo, né? Eu confundo os males políticos que ele faz, né, as tragédias que ele faz, com o seu ser, né? Eu não posso fazer isso, eu posso criticar, tenho que lutar, né, politicamente. Rosenberg, inclusive, era um militante, né, ligado muito à mediação dos direitos humanos, mas ele traz essa filosofia, uma luta pacífica, que é muito diferente, porque eu não tenho mais inimigo. Por quê? Como Luther King, porque eu tenho assentado no meu coração e eu posso ver o outro enredado na negatividade, na violência dele, ou tomado pelos lobos e dragões, né? E falando nisso, eu sempre levo nos meus cursos o meu bicho, é uma fauna toda, porque Rosenberg, ele usava um lobo, né? Ele usava um lobo, é um chacal, na verdade, né? Tradição lá norte-americana, para expressar essa dimensão de perda da escuta, né? Essa dimensão de fechamento do coração e uma parte nossa, isso é brilhante, hoje eu trabalho muito com a psicologia das personas, do self, né? Uma parte nossa, ela toma essa característica e ela fica defensiva, e só que essa defesa ela é muito estratégica, rotulatória, de ataques sutis, de boicotes, de retirar a palavra, o amor, de retirar, de ficar na indiferença ou no sorriso amarelo. Então, veja, esse lobo a gente tem que examinar muito, porque ele é uma parte nossa. Agora, eu não trabalho tanto dicotomicamente, eu já vi algumas pessoas que trabalham no CNV, eu trabalho de uma forma mais integrativa, tá? Porque o Rosenberg usava a girafa, né, e o lobo. Eu tenho uma fauna aqui, a minha girafa, infelizmente, perdeu a orelha porque foi uma briga, porque girafa também briga, assim, ela tenta, né, uma briga mais justa, mas ela perdeu a orelha aqui, tá? Então, não se trata de olhar que tem uma parte má dentro da gente, né? Que a gente é mal, tem gente mal, e tem gente que é bem, e é do bom. E aí eu tenho que estudar CNV, porque eu sou autocompositivo, porque eu sou do Ministério Público, da Justiça, lá o que, o professor, eu tenho que ser bom. Não, esse ser bonzinho, ele pode ser um grande problema, porque ele pode fechar as expressividades, e quando eu estourar, eu vou na punição, eu vou na raiva, né? Então, veja, essa lógica de cair entre dimensão agressiva, né, protetiva agressiva, e a do bonzinho,
Nenhuma delas é boa. Assim como a lógica de vítima e perpetrador total, no fechamento total, ela é insuficiente. Óbvio que para nós, né, a gente está no âmbito de justiça, a gente precisa de configurações, e tudo bem. Mas se eu, como um operador, se eu, como um mediador, eu vou olhar dessa forma que apenas uma vítima, apenas um perpetrador, e cair nessa armadilha, não. Eu tenho que ver que essas duas são faces nossas. Nós temos vários modos de ser e que operamos dentro de um ambiente, o ambiente restritivo. Eu entro num ambiente lá, todo mundo começa a olhar estrategicamente para mim, me julgar, me interpretar, me patologizar. Eu puxo, né, não só o meu lobo, mas aí eu puxo, aqui eu trabalho muito com casais, né, eu gosto de dizer porque os casais, eles acham que um é o monstro, um é o dragão, mas eu achei esse dragão de duas cabeças aqui é fantástico, porque muitas vezes, né, as coisas acontecem dentro de um sistema. Mas ok, Rosenberg trabalhava assim, mas não para a gente cair na visão dicotômica, ou que eu tenho que extirpar e matar, né, o meu lado que é mais lobo ou draconiano. Eu tenho que fazer amizade, ver a dimensão de o que é isso aqui está tentando defender as minhas necessidades. Porque esse é o foco, o pulo do gato maior, é quando você compreende que as pessoas funcionam como seres humanos biológicos e psíquicos concretos. Eles não se movimentam no poder pelo poder, eles não se movimentam moralmente ou imoralmente em primeiro lugar. Eles se movimentam porque têm ferimentos e necessidades em aberto que são fundamentais para a vida delas. E o segundo momento, eles se movimentam porque as necessidades acionam a dimensão mais potente num corpo humano, que se chama emoção. E os latinos foram brilhantes, de novo, quando criaram essa palavra, etimologicamente, significa o movimento, aquilo que me move internamente para algo. Eu posso até dizer, eu não vou fazer isso, mas vou lá e roubo, eu vou lá e bato, eu vou lá e faço algo, né? Então, as emoções, os sentimentos e as sensações, as necessidades, são a base da CNV mais concreta, mais biológica, vamos chamar assim, né? E aí você entra no mundo da comunicação, e quando você fala movido por esses tipos de falhas, de ferimentos, de carências, do que aconteceu nesse ambiente, né? Olha que interessante. E também você age dessa forma ou dessa forma, que é uma forma que é assertiva, ela é forte, mas ela é assertiva, ela é clara, ela acessa o seu coração. Foi por isso que o Rosenberg escolheu, né? Vocês sabem que o Rosenberg escolheu a girafa porque ela tem o maior coração dentre os mamíferos, né? Terrestres. Então, esse coração é um grande coração, é forte, né? Então, ele escolhe em vista desse sentido, lembrando que não é um coração romântico, é um coração da coragem, da assertividade, ele que consegue, quando vem a fraqueza, a vulnerabilidade, ele consegue assimilar, e ele vê essa fraqueza por trás da força também do outro, ou da falsa força, que está se mostrando um dragão, um ditador, um destrutivo, uma pessoa que está em sofrimento, que está fazendo mal às outras, que a gente como é que a gente vai resgatar ela, né? Então, muito importante perceber esse funcionamento nós como seres humanos, aquilo que a gente deseja mais profundamente e tende a realizar. Quando se fala em comunicação, é um momento da expressão, é um momento da troca, onde a gente vai dar e receber. Então, esse dar e receber tem que ter um certo equilíbrio, né? Eu tenho que conseguir, no mínimo, quando eu consigo ouvir né, você falou antes, né, Sâmia, esse é um ponto, assim, muito potente. É muito difícil ouvir plenamente. Quando eu dou curso, eu digo, se eu conseguir estimular um pouco mais a capacidade de apenas 2 coisas para vocês, nesse curso de 3 dias ou mais, né, eu já me dou por totalmente satisfeito. E são 2 coisas em 2 palavras apenas. O que é o mais importante da comunicação humana? O que revela a mestria que a gente chama, né, da linguagem de uma girafa, né, que não expulsa o seu lobo, mas ele consegue acessar esse seu lobo. A gente pode falar um pouco disso, que na verdade é a questão da escuta, né, muito preciosa, muito difícil, e a escuta é mais passiva. E, na verdade, isso é um par complementar. A escuta mais receptiva, é uma capacidade corporal. Isso é interessante porque tem muita gente que acha que a escuta é um ato racional.
Não, quem mantém a escuta não é a dimensão racional, ela participa, mas a escuta é feita numa dimensão sensório-corporal. Eu estou aberto, e isso o meu olhar reflete. A minha expressividade, o meu interesse, a minha energia psíquica se volta para aquela direção. E eu começo a criar a capacidade de ouvir lobos falarem. Você sempre faz isso, eu não aguento mais, não dá nada certo. Quando você quer dizer que não dá nada certo, é que você quer muito que a gente acerte aquele ponto lá que você saiu, ou que eu saí, que você não gostou. Olha a diferença, gente, né? Olha a forma de... E que forma é a forma mestra da comunicação? Ele conseguiu escutar e ele conseguiu fazer a coisa mais preciosa que eu digo, que é a grande mestria de um mediador e de todas as pessoas. É saber perguntar verdadeiramente. Olha, pense uma coisa que não é fácil. Isso precisa exercitar, precisa quebrar a cara, precisa estudar, precisa praticar. A qualidade de perguntas verdadeiras. Veja que a pergunta que a girafa fez foi o quê? Específica, porque ela acha que foi um fato, ela fala em cima de fatos. Enquanto que aqui ele diz, não dá nada certo, eu não aguento mais, tá tudo, você é egoísta. É uma linguagem extremamente genérica. Notem, pessoal, que o software, a linguagem, porque a gente funciona por software, por linguagens, a linguagem violenta, agressiva, né, que a gente tem que olhar ela com compaixão, porque ela está tentando nos defender, mas ela tem um efeito colateral imenso. Essa linguagem violenta, ela é sempre, quase, sempre, até onde eu vejo, genérica. É generalizadora. Ela generalista, ela não vai na especificidade, ela não fica no fato, ela não diz assim, você não atendeu, né, o meu telefonema ontem, e isso, né, fiquei chateado porque eu esperava aqui e a gente precisa conversar, o que você acha? Não, você é egoísta, você é fujão, você é isso, você é aquilo. Generalização, que coloca uma identidade em cima da pessoa que não existe, ela pode ter padrões que ela está usando, mas se eu entro com isso, é uma identificação, é um aprisionamento. Então, o que a gente faz? Mesmo, muitas vezes, profissionais, eles aprisionam os seus cuidandos, né? As pessoas que eles estão atendendo. A gente tem que aprender muito a receber e a ouvir, e quando vai falar, é muito assertivo, é muito certeiro, porque você ouviu muito, entendeu, sentiu, e aí pôde trazer uma pergunta certa que faz a pessoa refletir, e que faz ela se ver falando, que faz ela olhar para o sentimento dela, que mostra para ela a responsabilidade que ela feriu, e que aposta que ela possa ter responsabilidade de fazer diferente quando ela errou. Agora, se eu digo, você não presta, você é ladrão, bandido, prostituta, safado, não sei do que, essa é uma linguagem que ela aprisiona e fecha a pessoa. Porque pense uma coisa que tem que mudar em primeiro lugar, é a imagem que eu faço das pessoas. A imagem que eu faço de qualquer pessoa, uma pessoa que errou, principalmente, uma pessoa que cometeu uma infração, qualquer pessoa, né? E a imagem que eu faço da vida que tem a ver com isso. Se eu tenho uma visão mais punitivista, um crítico interno muito ameaçador, é outro bicho que eu trabalho, porque eu trabalho com psicologia do self, às vezes as pessoas têm um crítico interno muito intenso. E esse crítico interno é muito azedo, ele é muito, né, ele não confia mais nas pessoas. A CNV é um convite a uma confiança sem perder responsabilidade. Agora eu confio que você se afastou, está na discórdia, se afastou do seu coração, do melhor de você, dos seus melhores valores, da sua família, do seu sistema, do meio ambiente, né? E você precisa de ajuda. Então esse lugar que nós criamos, que é o lugar restaurativo, principalmente, né, dos círculos e tudo mais, é um lugar que vai fazer com que a gente possa olhar para a gente mesmo também. Como é que a gente entrou nessa fria? Como é que a gente está tão nessa dor, nessa negatividade, e aí caindo nos ódios? Agora se fala o famoso gabinete do ódio, né? Até o STF está investigando isso. Então, tem muitos gabinetes do ódio, pessoal, nas casas das pessoas. Então, esses gabinetes, a gente tem que ver que, de alguma forma, estão tentando se defender, né? Só que é uma defesa muito agressiva, com muita dor. A CNV nos ensina a olhar a dor por trás disso, as necessidades feridas e os sentimentos feridos e o modelo de comunicação interrompido. As pessoas querem o melhor,
elas querem viver o melhor da vida, elas querem acessar o tempo inteiro coisas mais leves do seu coração, elas querem acalmar os seus dragões. Eu gravei o mês passado, está até rodando na internet, como domar os seus dragões, que é uma aula, né, que eu recomendo muito para as pessoas, porque os nossos dragões, tem muitos dragões adormecidos ali, mas que estão funcionando, que estão estratégicos, estão boicotando, estão fechando, criando indiferença, né? E aí vai gerar conflitos maiores. Como domar os seus dragões, principalmente lidar com a raiva. Mas, gente, eu acho que eu estou meio entusiasmado, eu acho que eu falei demais aqui. Eu passo de novo a palavra, me perdoem o tempo que eu tomei. Sâmia, Eduardo, né, tem ali William e quem mais possa falar, tá bem? Tá bem? Porque se deixar eu não paro mais. Né? Obrigada, Marcelo. É assim, então, vamos dizer, eu sou um facilitador. Eu vou mediar um diálogo. E eu estou vendo aquelas pessoas, assim, completamente fora do seu centro, perderam, né, a linguagem do coração. Eu, como facilitador, estou olhando aquela situação, estou naquela condição em que muitas pessoas ficam, às vezes, né? Ah, isso não tem jeito, eu não vou conseguir jamais ordenar esse diálogo, fazer essas pessoas conversarem como deveriam conversar. Eu, diante dessa situação, né, quais são as etapas que eu, como facilitador, devo seguir, né? Estou numa atividade lá, eu preciso resolver aquela situação para eu chegar num ponto em que talvez eu própria me prepare para isso, né? E eu deixe as pessoas em situação de conseguirem dialogar. Tem etapas para isso? Né? Ou isso se constrói em cada situação? Tem formas metodológicas, eu trabalho muito, por exemplo, o método da escuta transformadora, que a gente vai olhar desde o modo de olhar, a preparação da sala, o corpo, a sua postura, que a gente chama sistêmica, que vem do direito sistêmico também, que a gente trabalha e conecta com a CNV. Eu tenho um curso também que chama CNV Sistêmico, né? A gente tem passos, mas o primeiro ponto importante é quando eu começo a fazer essa experiência, eu como profissional, né? Mas fazer essa experiência de vida, porque esse é o convite primordial da CNV. Eu consigo testar isso na minha vida, eu consigo entrar no que se chama da experiência, né? Esse é fora daquele limite que eu estava aprisionado, e acessar mais esses momentos que a gente chama de abertura, de maior conexão, de eu posso lidar melhor com a minha raiva, com a minha frustração, e eu posso ver por que eu entro em conflito. Cada vez mais tomar consciência na minha vida, eu vejo isso, e começo a aplicar isso lá e tentar entender que as pessoas entram em conflito por etiologias muito concretas, por causas muito concretas. Então, esse é um trabalho que eu fiz a partir dessas metodologias. Eu encontrei 5 causas universais de todos os conflitos humanos. Isso é coisa de filósofos, né, de professores. Então, mas que tem sido muito útil, que vai na direção da CNV, certamente. Em vez de eu ficar interpretando, olhando no nível apenas de disputa de poder, de rótulos, ou de identidades egoístas, ou então mesmo coisas patológicas, de patologizar, de dizer que o outro é estranho, dizer que ele está, né, é louco, dizer tudo aquilo. Todas essas explicações que são ataques morais e são mais superficiais, quando eu começo a perceber como eu funciono no conflito, o que eu quero num conflito, o que eu quero num relacionamento, que parte minha está brigando, será que eu sou só isso? Quando eu começo a me tomar mais consciência de mim, que esse é o processo também chamado de presença, cultivo da presença, no caso Rosenberg, ele explorou um pouco isso, e a gente usa os outros métodos para explorar mais. Rosenberg dizia, como começa a manutenção ou a não conflitividade no meio do conflito? Como começa? Aí a pessoa diz assim, eu tenho que ouvir. Não vai conseguir, muitas vezes. Eu tenho que ser bom com o outro. Não vai funcionar, muitas vezes, a empatia. Eu tenho que fazer uma coisa muito concreta, já falando em termos bem metodológicos do trabalho, respirar. Então, se eu percebo a minha respiração, se eu respiro, e veja, eu também tenho uma pesquisa que eu fiz sobre as formas populares, tradicionais de contenção de conflito. E esse respirar não foi nenhum neurocientista que inventou. Hoje, se você lê inteligência emocional, se você lê várias coisas, autores consagrados em neurociência, você vai ver que a respiração é um processo-chave na conflitividade.
Mas é o povo que dizia, respira, tome água, sente, né? Então, o primeiro passo é esse passo para trás, que eu preciso respirar e ver aquilo que me atinge quando o outro fala algo, quando eu vejo um caso que eu estou trabalhando, que eu vou querer entrar numa das partes, eu vou tomar um partido, por exemplo. Se eu quero olhar algo maior, eu preciso ter alguma estabilidade, como se eu sou um profissional, por exemplo, então eu preciso cultivar algo desse olhar maior a partir de mim. Então, veja, aí vem o método bem básico, muito básico, que é o mais difícil, que só tem 2 pilares. Esses 2 pilares são o pilar de diálogo, do diálogo. O diálogo não é uma palavra que é igual conversação, troca de ideias, informação, consolação, interpretação, terapeutização, né, tergiversação. O diálogo, ele tem, você entra na escuta, você se vê também reagindo ao outro, você escuta verdadeiramente, e aí o método vai tentar, que isso não tem um método 100%, porque isso é uma vivência que a gente faz. O método, ele é um metodose, é um caminho organizado e sistemático para que eu vá exercitando, né, essa dimensão de eu vou sentar, eu vou olhar. Porque se eu estou assim para uma pessoa, já é diferente, já fechou. Né? Inclusive, a área do peito é muito importante na terapia corporal para os relacionamentos. Então, eu estou mais aberto, significa aberto corporal, emocional, posturalmente. Esse ambiente, ele se torna um ambiente mais leve. Não é só o ambiente da punição, da dimensão do julgamento moral, mas é a dimensão de um juízo de fato, de dimensões do que aconteceu na história da vida das pessoas, por que elas estão brigando verdadeiramente, por que elas não estão conseguindo ter acordes, o coração se tocar em algo e dizer eu posso negociar. Então, esse método, depois ele vai trabalhar a balança da responsabilidade de um lado, eu como operador, como alguém que representa a lei, por exemplo, então eu trago essa dimensão, que a gente chama também do pai, né? Essa dimensão da responsabilidade, mas tem que ser casada com a dimensão do acolhimento. Então, acolhimento, né? Eu quero entender o que aconteceu na vida dos sujeitos, eu quero, na minha energia, né, de um operador, de uma pessoa que está irradiando isso, eu vou contribuir para resgatar eles desse engano, dessa conflitividade. Isso é muito interessante, né? Mas de uma forma totalmente aberta, sem condutividade. Como dizia Carl Rogers, que foi o grande professor do Marshall Rosenberg, né, um grande psicólogo, Carl Rogers, ele dizia há conversas diretivas, condicionadoras e diálogo, são diferentes. Então, nesse diálogo, eu vou ter que entrar no segundo passo essencial, que é a mestria das perguntas. E as perguntas, elas se descobriu que existe uma lógica muito profunda e conectiva de perguntas, gente. Ela é muito objetiva e tira toda a interpretação. Impossível, não dá para tirar toda, mas muito, que é o que ocorreu especificamente. E a outra é uma pergunta mais importante ainda, porque ela conecta com a essência dos seres humanos, desde que ela seja feita verdadeira e seja insistida por aí. Como você se sente? O que você sentia? O que passava no seu coração, na sua cabeça, quando você fez aquilo, quando você sofreu isso? Como você se sente agora? Porque é como as pessoas se sentem, sensações, emoções e sentimentos, essa trilogia, que conectado às necessidades delas, né, que não significa que as necessidades devam ser todas satisfeitas, mas pode ser coisas até imaginárias, né, supérfluas, que entram como necessidade. Mas se eu não reconheço, se eu não sei acolher e perguntar, eu não vou conseguir fazer com que ela mesma veja que ela se enredou nessa conflitividade, nesse imaginário agressivo, magoado, e que ela não sai do lugar, e não tem acordo, porque o coração fechou, o núcleo dela foi abandonado. E nós podemos ajudar com essa questão, postura corporal, olhar, confiança no self, no seu centro, confiança na solução, confiança na mestria das perguntas que elas vão trazer, confiança na autocomposição, porque se eu acho que eu vou realizar tudo, não, eu sou uma luz ali, eu sou um irradiador, eu sou uma pessoa preparada para perguntar e para acolher. E isso é a grande base do método. Né? E aí você vai depois ter partes específicas, você, por exemplo, vai evitar a generalização, né? Sempre, ou é assim, agente, impessoal, vai evitar o impessoal, vai evitar todo tipo de patologização, porque a patologização afunda todo mundo, afunda a confiança, não tem patologização, né? Vai evitar rótulos,
obviamente vai evitar, né, que as pessoas, quando trazem algum tipo de estratégia que está atacando indiretamente, chantageando o outro, eu intervenho na mesma hora e digo, o que você precisa? Quando você traz essa forma, né, às vezes é uma forma, esse é o lobo funcionando na pessoa. A pessoa vem com estratégias para conseguir o que ela quer, mas esse lobo, ele é agressivo, ele se fecha, e aí a outra pessoa se sente mais magoada e não ouvida, e é o pior situação. Então, eu vou lá como um operador, como facilitador, como mediador, e consulto ela e valido ela na sua necessidade de proteção, de se defender daquilo que ela está sendo acusada, e eu vou nessa energia, mostrando a responsabilidade, chamando ela a essa responsabilidade, mas me conectando com as necessidades delas e com a responsabilidade gerada. Porque quando as pessoas erram, sistemicamente, psiquicamente, gera um endividamento. E aí, quando elas conseguem pagar esse endividamento, também é algo muito bom. Não pense que as pessoas querem só fugir das responsabilidades. Elas também têm um alívio do seu coração quando elas conseguem reparar o que elas fizeram. E quando elas conseguem ser vistas pelo outro como ser humano. Isso é o fermento do crescimento, da aceitação. Eu não aceito o fato que você fez e você tem que responder por ele, e isso exige uma reparação, né? E vai ter. Essa é uma coisa. Agora, quando eu afundo o outro num rótulo, numa negatividade, eu objetifico, eu torno um objeto essa relação. E aí os efeitos colaterais são imensos. Eu trabalhei 1 ano e meio dentro um dos piores presídios do Brasil, semanalmente, com presos, né? E eu sei o que é o nível de dor, raiva, destrutividade, né? Ferimentos internos e externos, e como as pessoas, na verdade, querem a vida, querem viver, e entram em caminhos errados, né? Então, o que eu vou fazer? Vou só prender, vou matar, vou entrar numa energia apenas punitiva, vingativa, retributiva? Isso não é suficiente. Então, por isso que é uma alegria para mim e para nós da rede CNV Restaurativa Brasileira, que tanto os operadores e o Ministério Público, né, as escolas, os tribunais, eles perceberam essa força, essa compassividade transparente, né, que ela é muito mais verdadeira. Ela vai na essência das coisas, né? Não sei se eu falei demais de novo, mas passo a palavra. Muito obrigado, professor Marcelo. Agora quem fala é o William. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado aqui, nós já temos cerca de 250 pessoas nos acompanhando ao vivo, de todo o Brasil, inclusive ligadas às pessoas com deficiência auditiva. Então, meus parabéns novamente à escola, agradecimento às nossas intérpretes e ao público. Gostaria também de reforçar o convite para que todos que estão nos ouvindo, para que coloquem as suas ponderações, o que estão gostando, não gostando no chat, que curtam o canal da escola e também podem colocar suas perguntas, se alguém tem alguma dúvida, que nós vamos tentar transmitir ao palestrante por meio do chat. Começando com uma delas, eu vou fazer uma reflexão que é a seguinte: os nossos sentimentos e necessidades normalmente são os mesmos. O que muda são as estratégias. É aí que moram os conflitos. O que se vê são as ações e não o que mobiliza. A nossa ouvinte Adriele Volpato fez uma indagação. Muito obrigado, Adriele, pela participação. E ela diz assim: o professor poderia falar um pouco mais sobre o significado de conflito e a necessidade de desmistificarmos apenas essa visão negativa da expressão conflito? O que você pode nos falar sobre isso, Marcelo? Legal, são questões bem profundas. Uma é uma dimensão essencial que a CNV convida você a olhar, que é, em vez de usar o olhar, a interpretação, o paradigma do julgamento moral, que é um julgamento de valor sobre as pessoas, ficar no julgamento de fato, né? Olhar as necessidades feridas, né? O acolhimento dessas necessidades, a necessidade de troca que as pessoas têm da comunicação, e aí o nível dos sentimentos, que a gente traz também as sensações e as emoções que são mais primárias.
No caso, feelings, sentimentos, são mais compostos, são muito maiores, né? Mas é muito importante, esse é um ponto essencial da CNV, da comunicação não violenta, que eu consiga perceber, por exemplo, não fazer a confusão entre esse nível das sensações, sentimentos e do pensamento. Então, a pessoa diz assim, eu me sinto acabada, eu me sinto que está tudo errado. Ela não acessou o sentimento. Quando ela não acessa linguisticamente, isso pode ser também mais um bloqueio para ela olhar para como ela se sente. Então, os sentimentos, eles, claro, têm dimensões universais, inclusive eu me filio, né, por exemplo, a Ekman, que é um grande construtor dessa dimensão da organização das emoções, são 7, 8, e aí tem dimensões universais, mas o modo como a gente lida com ela é muito particular, que tem a ver com o nosso histórico de vida, como a gente recebeu as dimensões, o modo de relacionamento, de expressividade ou fechamento das emoções na infância, os ferimentos que a gente recebeu, e como que eu consigo lidar com a minha vida, a minha psique, né, de modo que o que eu faço com as minhas emoções, o que as emoções fazem comigo, né? E não só no sentido de que eu preciso controlá-las, porque quando eu quero só controlar, eu vou tentar, né, sufocar esses dragões aqui, e dragões e lobos, é capaz de eles virem explosivamente com mais força, porque eles estão tentando expressar. Então, por exemplo, eu recomendo também um livro de Rosenberg, que foi traduzido recentemente para o português, né, que é, o livro está até aqui, eu posso até mostrar, O Surpreendente Propósito da Raiva. O surpreendente propósito da raiva. A gente olhar as emoções como um sintoma, como um sinal. Então, os sentimentos, eles são muito mais, né, pessoais, eu olhar o modo que eu lido com eles, mas a questão é, olhe para isso. Esse é o ponto fundamental da geração do conflito. Aí, ela fala em conflito, é outra questão. Então, sim. Então, quando eu falo das 5 etiologias, eu trabalho com as coisas que eu encontrei como mais estruturais, mais básicas, que realmente são mais concretas para explicar por que as pessoas estão brigando. Aí, conflito no sentido negativo, porque Rosenberg falava conflito negativo, que ele chamava de doloroso, negativo porque ele tem uma reverberação de dor ainda, não foi resolvido, não teve algum encaminhamento, não teve crescimento, porque há uma conexão direta entre conflito e necessidade de crescimento, de satisfação, de necessidade, de dimensão de sentimento, de aprendizado sobre a vida, às vezes errando e atropelando, né? Então, o conflito pode ser a ideia da resolução bem básica de conflito, transformação, na verdade é uma palavra boa para conflito, é que eu pegue essa dimensão da negatividade, o conflito negativo, e possa tratá-lo, curá-lo. Curá-lo, em português, você sabe, não é só cura de doença, é cuidado, é olhar ele, né, e tentar mediar, negociar e ver o que é possível. Então, o conflito negativo, eu faço uma transição para algo positivo, faço a reparação. Então, todo mal feito, na visão sistêmica e restaurativa, ele exige uma reparação. E a principal reparação é a reparação humana, em primeiro lugar, né, dos ferimentos, das palavras, daquilo que foi feito em relação ao ferimento humano das pessoas. Então, conflitos, 5 grandes causas universais. Eu vou ser muito breve para passar de novo a palavra. Então, quando eu vou investigar isso, eu tenho que olhar, em primeiro lugar, não de ordem de importância, mas é primeiro ponto, imagens. As pessoas pensam. Em grego, eidos, deu origem à palavra ideia, e a ídolo, ideia. Eu tenho ideia das pessoas e das coisas, eu tenho ideia da vida, eu tenho ideia que estão me enganando, eu tenho ideia de desconfiar. Muitas ideias na nossa cabeça podem não ser verdadeiras, podem ser projeções, podem ser uma parte mais ferida e monstruosa nossa que está fazendo algo. Então, que imagens eu cultivo das pessoas, da vida, do que aconteceu? Como eu lido com os conflitos, né? Depois, eu vou ter que resumir muito. A imagem, os pensamentos, eles estão ligados diretamente a um ponto que dá muita energia para eles, que são as emoções, sentimentos e sensações. Porque se eu penso algo, né, eu tenho que matar uma pessoa, mas isso não incorpora, não sinto isso de fato, não leva ao ato, então vejo como os sentimentos, as emoções e sensações são cruciais de serem curadas, investigadas, trazidas na expressividade, porque a gente está falando de comunicação, está falando de expressão, tirar da pressão, fora, né, expressão. E aí você precisa olhar as necessidades. Então aí veja a CNV, né? Necessidades conectadas aos sentimentos.
E o outro ponto, CNV de novo, comunicação. Como que as pessoas se conectam? Não comunicam, fecham, abrem, rotulam, generalizam, né? Chantageiam, estrategiam, usam estratégias. Então, e por que elas estão usando isso? Talvez elas não conhecem suficientemente, não estão fazendo a experiência ou esqueceram do software livre, que é mais aberto, que é mais produtivo, que é a comunicação construtiva, a comunicação mais transparente, assertiva, construtiva, compassiva, né? Mais da escuta ativa. E o último ponto é o ponto sistêmico, porque eu estou dentro de um sistema familiar, ambiental, de vida, e esses sistemas, as coisas que eu carrego, elas geram dimensões de conflitividade aqui na frente, né? Então eu preciso olhar, eu trabalho com esse leque de 5 grandes etiologias, e para cada um tem métodos e práticas conectados a eles, né? Passo a palavra aí, novamente. Bom, obrigado novamente, Marcelo. De toda a sua fala agora, me chamou especial atenção a importância disso no atendimento ao público que a instituição faz, né? São milhares de atendimentos durante cada mês, e tem várias perguntas ali no chat sobre essa questão da época agora de isolamento social, pandemia, uso cada vez mais forte desses sistemas de mensagens rápidas, de sistemas de comunicação virtual. Do exemplo, quem colocou sobre isso, Regis Santana, colega Mônica, Ângela. Então, a indagação que eu coloco é como lidar nesse ambiente virtual para nós chegarmos a uma comunicação mais colaborativa, né? Como é que nós podemos transpor de uma comunicação rápida e violenta para uma comunicação mais colaborativa, mesmo nessa dinâmica que estamos vivenciando muito fortemente hoje em dia? Interessante, eu também queria dar essa informação para algumas pessoas que alguém que possa estar querendo buscar mais informação, mais material. A gente falou, né, os livros do Rosenberg, o Comunicação Não Violenta, um livro maravilhoso, é o chave. Depois tem esse outro que eu mostrei, de como lidar a questão o propósito da raiva, e tem outro também que ele se chama, aqui é um mais novo, né, a linguagem da paz em um mundo de conflitos. Mas hoje você encontra até gratuitamente em PDF, distribuído, né, o livro Comunicação Não Violenta. Mas quem tiver interesse também, a gente dá tem palestras que a gente faz e coloca lá no site da Universidade do Ser, ou Instagram, só procurar a Universidade do Ser, a gente dá curso sobre self, sobre CNV sistêmico, sobre tudo isso. Para quem tem interesse, tem muito material lá que você pode baixar, tá? Universidade do Ser, no site ou no Instagram, ou mesmo no meu Instagram, Marcelo Pelizoli, ok? Esse ponto agora da pandemia acirrou muitas coisas, né? Acirrou também dimensões das pessoas terem que se ver mais consigo mesmo, com seus íntimos, com seus familiares. E às vezes as pessoas que você mais ama, mais tem investimento emocional, são as que você tem os maiores ferimentos, né? Os que mais machucam, porque o coração está muito envolvido. E aí muitas vezes as pessoas se fecham e usam da agressão. Então se torna mais importante ainda que a gente vá buscar, se a gente não consegue pela gente mesmo, né, estudando, dando o melhor, a gente vai buscar ajuda, participar de grupos. Hoje, por exemplo, a gente tem feito na área restaurativa círculos virtuais. É o que nos resta, né? Então a gente está criando meios de conexão, como círculos virtuais, a gente não perder a conexão com as pessoas, mas também cuidar muito da nossa saúde mental, cuidar muito da nossa respiração. Eu, por exemplo, há muitos anos, eu faço muitos processos meditativos, né? Para mim, esse é o grande pulo do gato da inteligência emocional. Pelo menos no meu caso, esse é um cultivo básico aí dentro. Então, coisas que possam lhe ajudar, coisas que você contato com a natureza, né? De você não ficar enredado no mesmo pensamento que vai, né, de alguma forma, consumindo a pessoa. É muito difícil esses momentos que a gente tendo que fechar muito das nossas asas, né? Apesar de que teve várias aberturas aí, mas a gente está vivendo ainda a pandemia, uma situação grave, é um momento de se acirra. A comunicação, eu sempre trabalho isso também nos cursos, a questão virtual. Vejam, é muito importante, porque numa dimensão do impessoal, você às vezes responde coisas muito intensas, né? Muito ruins, porque você não está vendo alguém na sua frente, é diferente. Então, a comunicação virtual de redes, ela é extremamente agressiva, ela está colocando para fora vários dragões das pessoas, né?
de um lado é interessante, assim, porque está aparecendo coisas, né, que estavam aí sufocadas, vindo à toa de uma forma com muito ódio. E aí a gente vê com muita dor, com muita necessidade ferida, né? Então, o que eu aconselho em primeiro lugar, nesse curto espaço de tempo aqui? Respira e não responde nenhuma mensagem nos primeiros minutos. Isso é muito importante, porque esse é chamado na inteligência emocional de delay. Você pode ler lá Inteligência Emocional, por exemplo, do Daniel Goleman, Inteligência Múltipla, várias tradições. Você respira e você se conecta e vê como aquilo chegou para você e você cuida de você nesse aspecto. Porque quando você faz isso, esse é o primeiro pulo do gato, essa shift, essa mudança, para você ir numa resposta assertiva e confrontar a pessoa assertivamente, né? E dizendo o seu mal-estar em relação àquilo que foi dito, pedindo responsabilidade, mas aí você já não vai criar, no mínimo, a gente diminui os inimigos, diminui polarização. Isso é muito importante, porque quando eu polarizo, eu jogo gasolina, né, na gasolina que o outro já está queimando. E eu acho que eu atacando, eu vou apagar o fogo. Não, o fogo ele se desvia, ele vai lhe comer pelas bordas, por outro lugar. Então, não jogar mais energia de agressão sobre as pessoas que estão na agressão, na violência, porque eu ajudo a alimentar. Entra com a energia da responsabilidade, da transparência, da clareza, né, do seu coração também, que é a coragem. E aí você possivelmente vai ver que vai haver uma mudança nessa linguagem, porque essa é uma tendência. Se uma pessoa consegue ser ouvida por você, a tendência dela é um pequeno endividamento de responder para você dando algo. Isso vem da teoria do dom, Marcel Mauss, e vem também do Rosenberg, da CNV. É uma inteligência do dar e receber. Eu estou dando algo a você, lhe escutando, vendo a sua dificuldade e até suportando, levando aqui uma certa dimensão agressiva sua. Mas eu estou lhe dizendo, ó, isso me agride, eu não quero, né? Esse ponto você se sente mal, é por isso que você precisa disso, por isso que você está dizendo dessa forma. E eu devolvo na pergunta, porque essa é a mestria do mediador e da pessoa que quer resolver conflito. Ele pergunta, ele sabe perguntar de verdade, ele sabe ouvir. E essas perguntas são muito assertivas e firmes. Óbvio que a gente não está falando aqui em situação de abuso e de conflitividade em grande injustiça social, que você tem que lutar e sair para a rua ou dizer pare essa violência e você chamar a autoridade. Então são níveis diferentes que você vai atuar, ok? Então, não sei se isso responde nesse exíguo espaço de tempo assim. Respire, pare, atrase, né? Cuide de si e quando você for responder, perceba que aquela pessoa respondeu em qual ambiente dela, que energia ela respondeu, com qual dificuldade que ela respondeu, né? E quem sabe essa escuta que você faz vai criar uma nova confiança nela, no mínimo ela vai dizer, não, aquela pessoa eu confio, porque ela é transparente, ela diz que não gosta disso, gosta daquilo, sabe me ouvir e ao mesmo tempo não concorda comigo, né? Então eu posso ter mais respeito, as pessoas se podem respeitar mais quando você é verdadeiro e diz, olha, eu não gosto, isso eu não quero, mas eu quero lhe ouvir, né? Bom, professor Marcelo, obrigado. Nós já recebemos mais muitas perguntas, está havendo uma intensa participação dos nossos espectadores. Atualmente, nós vivemos um tempo de rediscutir, mais uma vez, o papel da sociedade no enfrentamento de desigualdades e violência psicológica e física, relacionadas a gênero, cor, origem, opção sexual e tantas outras. O senhor acredita que o uso da CNV pode contribuir para a superação dessas desigualdades e a mitigação da violência? Essa reflexão está em sintonia, por exemplo, com uma indagação da nossa espectadora Márcia Oliveira. O que o senhor pode nos falar sobre isso? É uma pergunta muito importante e de uma forma ou de outra ela é feita algumas vezes no sentido de como que métodos compassivos de cultura de paz eles têm efetividade no sentido social e de justiça no sentido maior. Porque a gente não está no nível de maior equilíbrio, né? Que não significa igual. A gente está no nosso país, ele tem os endividamentos dos mais terríveis do planeta para as dimensões da pobreza, né? A gente se permitiu no nosso país
entrar em situações de grande injustiça, de grande desigualdade. E isso gera uma série de problemas e é uma das bases fundamentais dos conflitos, dos crimes e tudo mais. Não é a única, mas é uma base muito importante. De modo que muitas pessoas têm que criar uma resiliência, uma resistência para sobreviver dentro da legalidade. E nesse sentido a gente até tem que admirar, né? Claro, e também desfazer imagens, né, de que a favela é criminal e rico e classe média não é. A gente sabe que a maior corrupção, os maiores problemas estão no poder. E é no nível dos trilhões e dos bilhões e de políticas econômicas, né? Então isso é muito importante, né? Mas na verdade a CNV convida mesmo assim o tempo inteiro a olhar as micro-relações, porque esse poder lá em cima, ele só foi sustentado, inclusive não adianta trocar um presidente ou botar outra coisa, porque temos que ver a estrutura que mantém uma visão de desigualdade, de injustiça, ou de agressividade ou de violência. Então não é suficiente trocar as figuras políticas, sejam elas quais forem. Nós temos que trabalhar as micro-relações, as dimensões sociais, as formas de organização. E isso tem a ver com a questão que você traz, né, William, muito importante, muito grato, dos direitos humanos. Esses direitos, eles são a base da nossa vida, são a garantia, e eles são feitos para todos, mas, obviamente, eles se incidem mais nas pessoas que estão muito dilapidadas e que precisam mais do nosso socorro. Você tem lá 10 doentes, né? Aí estão lá 7 em situação de muita gravidade. Você vai atender primeiro os 3 que estão razoáveis, estão bem? Não. Você vai ter uma preferência, você vai dizer que todos são humanos, todos merecem, né, a compassividade. Mas agora eu tenho que me dedicar mais a olhar essas dimensões. Então, a CNV, ela foi usada também em nível de conflitos entre países, em conflitos raciais, conflitos sociais, e ela é muito útil porque ela não vai apagar as injustiças, dizer, não, temos que engolir, não, ela vai que as pessoas coloquem para fora essas injustiças, coloquem a dor e que nós tenhamos ações, políticas públicas, inclusive, proativas nesse sentido, né, de emancipação, de cidadania, de resgate mínimo dessas pessoas. Vejam, eu trabalhei no presídio, aí a gente fazia campanha, teve uma campanha, acreditem, que era para conseguir pote de sorvete vazio para usar como prato. Então, veja que nível, como é que... Claro, eu trabalhava CNV no meio desse, mas... E técnicas meditativas e constelação e coisas desesperadoras para tentar ajudar as pessoas também. E, na verdade, eu que também aprendi muito. Mas, num nível desse, a gente tem uma dívida social imensa com as etnias, com os nossos indígenas, que estão sofrendo demais, gente. Os indígenas são o berço da nossa civilização. Então, a gente tem que olhar para essas que seriam chamadas minorias, que nem são, porque a maior parte do povo brasileiro é negros e africanos, descendentes de africanos e índios, né? E tem os europeus. Então, como todos podem se incluir? Né? Como que, se eu tenho mais, eu posso partilhar? Porque quando eu partilho, isso beneficia a minha vida. Eu não fico mais escravo da materialidade. E aí é muito surpreendente, né, como esses nichos de poder e economia, como consegue, né, acumular tanto dinheiro e acumular tantos recursos e não ter se tocar pela dor do outro, né, mínima que seja, né, não é uma coisa muito grande que se precisa. Então a gente tem um trabalho imenso na área da justiça social e na consideração do equilíbrio, porque senão todos nós afundamos como país. Todos nós. Não tem como manter isso, né? A criminalidade aumenta, a corrupção aumenta, né? A destruição do meio ambiente aumenta, tudo isso, e vai desembocar sobre nós e principalmente sobre os nossos filhos, né, que vão sofrer mais ainda. Então a gente tem uma urgência de trabalhar por essas questões de sustentabilidade, conflitividade, relacionamentos, cultura de paz, né, a questão dos direitos humanos, né, em função da sociedade como um todo, a gente viver um pouco melhor. Muito interessante a sua fala. Durante a leitura do livro do Marshall Rosenberg, ele dá muitos exemplos práticos sobre o uso da CNV. Entre eles, ele faz uma abordagem das experiências que ele mesmo teve na mediação de conflitos étnicos nos Estados Unidos, na mediação de conflitos no Oriente Médio entre israelenses e palestinos. E isso está em linha, mas com uma pergunta feita por uma espectadora, a Cecília, dizendo assim:
que uma das críticas que se faz à CNV é que seria uma prática ingênua pela honestidade, autenticidade e até exposição de vulnerabilidades. O senhor acredita que é possível transformar conflitos profundos, conflitos de grande extensão por meio do uso da CNV? É um instrumento muito importante. Eu, na minha caminhada, foi em 2005 que eu fiz o curso com o Marshall Rosenberg, né, e com o passar do tempo, eu vi que precisaria conectar, acoplar, né, outras dimensões de complementariedade, né, por exemplo, sistêmicas, restaurativas, e outros modelos de encontro, até corporal, e várias coisas que até da saúde mental que nos ajudam a realizar melhor essa dimensão de pacificação, de lidar com a conflitividade. Então, a CNV é um instrumento maravilhoso. O que ela fala da ingenuidade, eu concordo. Eu acho que é verdadeiro em boa parte, né? Principalmente quando a gente está iniciando o processo, ou pessoas que estão conhecendo, ou até ensinando a CNV mais inicialmente, às vezes podem dar a entender isso, na melhor das suas boas intenções, que a gente tem que ser bonzinho, refrear instintos, refrear os nossos dragões, como a gente mostrou aqui, né? Mas quando a gente refreia aí os nossos lobos, os nossos dragões, há um risco muito grande, porque a gente tem que... outro processo que é necessário, é a assimilação disso, né? É uma entrada mais profunda no papel dessas nossas como partes, essas dimensões como partes nossas. Então, outra coisa é o risco da vulnerabilidade. Então, quando eu ouço essa pergunta, eu já ouvi, ela é muito boa, ela é muito importante, a pessoa diz assim, professor, mas se eu fizer essa CNV, eu vou ser ingênuo em relação ao meu marido ou aquela pessoa no trabalho, e ele vai passar por cima de mim. Então, veja, eu pergunto, que parte sua desconfia disso e que não quer que você chegue a essa dimensão de maior transparência, né? E a gente vai trabalhar com essa pessoa também as qualidades da assertividade, porque você também tem que ver o tipo corporal, o tipo psíquico, às vezes, olhar outros elementos de pessoas que precisam se expressar mais e usar de maior agressividade, que não é violência, uma agressividade aí no sentido mais animal básico. Então, como que eu posso me colocar mais firme, eu ter mais coragem, mesmo com medo eu vou. Tem essas questões de trabalhar assertividade, e porque a vulnerabilidade para as pessoas que têm muito medo, então elas querem sufocar a sua vulnerabilidade. Isso não é força. A força, ela inclui, assimila a sua vulnerabilidade e diz, eu sou vulnerável, mas eu estou aqui. Isso me incomoda. Então, veja, a força, ela não se opõe à vulnerabilidade, ela assimila a vulnerabilidade. Então, quando eu tenho medo da vulnerabilidade, que eu ainda estou, né, não confiando na abertura, falta coragem. Então, nós temos que trabalhar assertividade, trabalhar coragem, para que ela não... E ela perceba também que o método, ele exige uma testagem, uma experiência, uma assimilação na realidade. Então, outro dia eu dei um curso em Porto Alegre, né, o ano passado, na verdade, e aí era uma pessoa já carimbada na CNV, e aí a gente foi trabalhando, era para pessoas, professores de CNV, e aí ela diz assim, professor, eu fui usar a CNV com o meu marido outro dia, e ele diz assim, tu sai daqui com essa CNV, tu joga fora essa tua CNV. E foi agressiva a situação. Então, veja que a gente tem que se arriscar, e às vezes pode ser um pouco artificial, né? Mas a gente vai entrando na espontaneidade. Quanto mais você confiar nessa espontaneidade, mais ir com medo ou sem medo, mais ir com a sua raiva, mas olhando para ela, e sendo transparente e confiando no processo, isso vai gerar esse software, que é a linguagem mais premente que está por baixo da linguagem agressiva, né? Os seres humanos, eles precisam disso, eles vivem em função disso também, que é a comunicação verdadeira, que significa um contato, uma relação, porque quando eu não tenho comunicação e relação verdadeira, vamos pegar a psicanálise, você tem relações objetais, e você impreterivelmente vai se sentir muito só, muita irritação, muito mal-estar. Então, é melhor eu arriscar, abrir, né, coragem, entrar na vulnerabilidade e estabelecer conexões mais intensas e verdadeiras, né, e arriscar, do que ficar aprisionado na estratégia que vai me gerar solidão, indiferença, boicote dos outros, e vai entrar em conflito. Porque a gente entra em conflito também, pessoal,
para resolver os nossos problemas. Esse capítulo não tem tempo de falar, mas é o que eu mais gosto. A gente entra em conflito também para resolver e para crescer, para olhar. Se fala da nossa dor, da nossa história, né? Da nossa mãe, da nossa criança interior, do nosso pai, dos irmãos que foram embora. Então são muitas coisas aí que a gente pode aprender com o conflito, tá bom? Marcelo, nós não temos quase tempo mais nenhum. Temos ainda muitas perguntas que foram feitas. O William tentou agregar algumas e fez para você, né? Muitas, obviamente, você abriu uma amplitude muito grande de visão, de conhecimento, explicou muitas coisas, né? Mas eu, particularmente, tenho uma pequena dúvida ainda. Eu sei, você, na sua introdução hoje, você tocou nessa palavra e você também, como muitos autores da justiça restaurativa e tudo, evitam dizer que é preciso chegar no perdão, né? E você falou alguma coisa, não me lembro o contexto, não precisa ser o perdão. Mas eu vou lembrar de uma frase do Paul Ricoeur: perdão é uma espécie de cura da memória. Qual é a importância para você, ou a não importância do momento do perdão? É um tema muito interessante, né? Um tema muito bonito, bem difícil, ainda mais falando em âmbito de justiça propriamente, e também restaurativo mesmo. Uma boa parte da tradição restaurativa tenta evitar essa dimensão do perdão. Mas hoje a gente tem uma metodologia americana, sul-americana, né, e brasileira também dentro da área restaurativa, que fala do perdão, e da metodologia que vem da Colômbia, do perdão e reconciliação. E algumas práticas e alguns pensadores, e muito também de matriz cristã, que eu acho muito bom, eles trazem como essa dimensão de liberação do perdão. Mas o risco do perdão é muito grande quando ele não é incorporado. Quando ele teoricamente eu perdoo, eu racionalmente eu perdoo, mas o meu corpo, ele está na raiva ainda, ele não foi curado, não foi cuidado, ele não foi expressado, ele não foi visto. Então, o perdão, ele é muito bem-vindo, ele é muito salutar, e a gente sabe que nos processos, por exemplo, ligados à terapia do coração, terapias da contemplação, que hoje são fantásticas, trabalham mindfulness, etc., o perdão, quando ele aparece, ele tem dimensões de descarga, né, emocional, de alívio, de reconexão com o meu coração, mas só que o risco de ele ser artificial é muito grande, né? O risco de eu ter que perdoar porque as pessoas querem ou porque isso é o bonzinho, ele é muito grande. Então, por isso que a gente só fala em perdão em níveis, eu diria, muito avançados, né? Eu uso a questão do perdão quando a pessoa está mais no nível maior do caminho, né? Dos caminhos, das práticas, e aí ela pode entender isso. Porque os dragões nossos, eles não gostam dessa palavra, os nossos lobos. Por quê? Porque perdão é apagamento, é bonzinho, é ética, é moral. Eles têm um problema seríssimo, eles vão boicotar. Então eu tenho que conversar com essas minhas partes, a gente faz essas meditações, dizendo para ela que, né, esse perdão não vai evitar a expressão, né? Nós vamos olhar aquilo que você precisa e vamos respeitar a sua força e a sua agressividade, né? Então essa pessoa, eu estou conversando comigo mesmo. Isso é importante, porque o perdão, ele começa dentro de mim, né? E depois ele vai se projetar em alguém fora que fez algo, no tempo certo, porque quem sabe o tempo é a própria pessoa. Então, eu não posso acelerar nada. Eu tenho que ser alguém aberto para aceitar o não perdão que ela tem, né? Se eu quero ajudá-la. E eu entendo que você não queira perdoar. Vamos junto. Essa energia é uma energia que não tem mais conflitividade entre o meu self mais profundo e uma parte minha, protetora, e que não deixa o perdão chegar. Então eu tenho que conversar com os protetores que nós temos para chegar ao eles que vão me dizer se permitem o perdão ou não. Entende? Então isso eu tenho que respeitar muito os nossos protetores, que são têm mais agressividade, mais controle, né? Mais necessidade de reparação, no sentido até de, às vezes, até querer punir, né? De ver o outro responder por aquilo. Eu tenho que respeitar a minha vontade de punir, mas sabendo que eu vou oferecer para essa vontade de punir uma vontade de
acordo, né, de coração, de dissolução dessa dor mais profunda. E aí o processo, ele tem que ver o nível que a pessoa está para eu dizer perdão, porque senão não posso entrar com isso ainda, entende? Perfeito. É mais ou menos assim o que eu evoluí, digamos assim, porque eu também evitava muito falar em perdão, justamente por essa visão que você expressou e também por ter essa conotação religiosa e essa coisa de que perdão é só você, na verdade, perdoar. Não é. É que, assim, se nós estamos falando num nível de compreensão obtida por meio do diálogo, né? Então, você pode chegar a atingir esse lugar de liberação que o perdão daria, que o Ricoeur fala, né? De liberar a memória, né? E aí você completa efetivamente o ciclo, mas, bem como você bem disse, no estado mais avançado. Eu acho que, vamos dizer, acho que as dúvidas, os questionamentos, eles são muitos, né? Nós não vamos conseguir, o nosso tempo já estourou bastante. Eu penso que agora a gente deve se encaminhar para o final com assim, uma grande dor no coração, no sentimento, a gente se despedir, porque eu recebi mensagens aqui, mensagens mesmo no meu WhatsApp pessoal, agradecendo a live, óbvio, é uma live que dá, assim, uma paz, né? Nós estamos conversando aqui sobre construção de paz, e conversar e dialogar e organizar essas ideias de como é que a gente pode, nos nossos micro-relacionamentos, começar a construir isso, né? Isso que é algo que, isso também eu defendo, né, que contribui para o tecido social como um todo. Né? A gente pode estar atuando nos micro-relacionamentos e se ocupando de praticar isso nos micro-relacionamentos, mas isso repercute, obviamente, no tecido social como um todo, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer, e é por isso que a gente fala em mudança de práticas, em inovação nas nossas práticas, porque isso efetivamente pode dar esse resultado, pode ter esse resultado, diferente das práticas coercitivas, das práticas impositivas, né? Que elas não produzem, né, esse tipo de efeito social. Enquanto que, se nós começarmos e continuarmos nessa ideia de uma mudança de uma filosofia posta em prática dessa forma, né? Uma filosofia de vida, filosofia de práticas, né? Eu acredito que a gente consiga. Professor, eu vou deixar aí 1 minuto, 2, para o senhor fazer esse encaminhamento, se o senhor quiser. É uma grande satisfação para nós. Obrigada. Bom, eu sou muito grato, né? E grato também, a origem dessa palavra tem a ver com a gente celebrar e se alegrar com a vida um do outro, né? Eu sou muito grato aí pelo acolhimento e por estar, né, nesse nosso diálogo, né? Eu também já transitei por vários outros ministérios públicos e para mim é uma alegria mesmo ver as pessoas irradiando e se encantando com essas dimensões que a gente vai chamar aí, que são mais a ver com a essência humana e outras formas de lidar com o conflito e trazendo dimensões da autocomposição tão importante, tão bonita e ajudando de alguma forma, da sua forma, no seu trabalho, muito aí da sociedade. Então, eu agradeço muito aí, né, Sâmia, as suas palavras, né, querida Sâmia, a escola aí do Ministério Público do Paraná, a William, né, que esteve aqui também no Congresso Nacional, o Eduardo, a Leonora, que também me assessorou, a Andréia, a Carol, e a Ana e a Keilane, que também fizeram aí o papel do intérprete. Muito feliz, muito grato a todos, né? E se qualquer momento futuro também precisarem, a gente está aí. Procurem também a nossa Universidade do Ser, o Instagram da Universidade do Ser, se quiserem mais textos e informações sobre esses trabalhos que a gente falou hoje. Muito grato. Então, eu quero concluir também agradecendo ao professor Marcelo pelo diálogo. Foi mais do que uma palestra, foi um diálogo mediado pela doutora Sâmia, pelo doutor William, e ressaltar a importância do NUPIA, esse núcleo importantíssimo para renovar as práticas de justiça, que é uma prática social também a justiça,
e fazer com que a gente cultue a paz e não a vingança. O Ministério Público não é justiceiro, né? O Ministério Público é promotor da justiça. E a justiça tem essa dimensão humana, e por isso que é complexo a gente exercer uma parcela do poder do Estado, não para repreender, a gente só para repreender, porque a gente tem que repreender, tem que exercer alguma espécie de controle, mas sem perder a dimensão humana. Então, foi muito propício poder ouvi-lo. Eu fiz várias anotações aqui e a gente já fica com uma vontade de querer mais e imaginar quando que o senhor vai voltar para que esse diálogo permaneça. Mas, mais importante do que isso, a gente tem uma trilha de aprendizagem na escola agora, que envolve a autocomposição, e esses temas têm sido recorrentes na formação do promotor e também na sua educação continuada. De modo que esse é algo importante que o Nupia deixa para nós também aqui na escola. E quero, de modo muito especial, agradecer a Ana e a Keilane. Hoje a gente dá um passo importante na inclusão de pessoas que não podem nos escutar, e o papel do Ministério Público é esse também, de fazer com que as mensagens do amor, do coração, que o professor Marcelo nos ensinou, também cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Então, muito obrigado. Acessem a nossa página no canal do YouTube, lá vão encontrar outros materiais importantes, e um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.